Tá aí, como todos têm acompanhado, o Amapá sofreu um apagão de energia que prejudicou o estado em diversos setores, inclusive nas campanhas eleitorais. A eletricidade tem sido restabelecida, sendo que a Justiça Federal já determinou que a multinacional Isolux, que fornece energia ao Amapá, viabilize a completa solução do apagão até esta quinta-feira. Há uma frente política que pediu ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o adiamento da eleição para dezembro. O tribunal ainda não respondeu à consulta. Nestes casos, o que diz a legislação? O doutor João Fernando Lopes de Carvalho, especialista em direito eleitoral, é quem nos traz a resposta para esta e outras dúvidas sobre este processo eleitoral. Doutor João Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. É sempre um prazer, Miguelzinho, estar com vocês da Rádio Nacional. Um abraço a você, bom dia a todos os ouvintes. Doutor João Fernando, a pergunta inicial é justamente essa. Neste caso, numa hipótese de não estabilidade de energia elétrica, é possível o adiamento das eleições ou se confirma o ato com votações manuais, por exemplo? Essa é uma situação realmente completamente extraordinária, né? Pessoalmente, eu não me lembro de ter presenciado uma outra situação igual. O problema principal é que a data da realização das eleições de prefeito e de vereadores está prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal determina a sua realização e neste ano, especificamente em razão da pandemia, em razão de toda a situação também excepcional que o mundo atravessa, por meio de emenda constitucional se determinou uma nova data para a realização dos pleitos. Então nós estamos aqui falando de uma disposição constitucional que evidentemente não pode ser descumprida. Também há uma situação também extraordinária prevista nesta emenda constitucional, na emenda constitucional número 107, que diz que pode haver o adiamento das eleições em algum município ou em algum estado, mas ali se refere a que isso possa acontecer em razão da pandemia. E neste caso, se houver este adiamento, o adiamento seria realizado até no máximo o dia 27 de dezembro. Então haveria ainda eleição neste ano, mas até o dia 27 de dezembro. Há algumas dificuldades práticas aí. Uma é que esse mesmo dispositivo da emenda constitucional prevê que o adiamento dependerá de solicitação do Tribunal Superior Eleitoral e de decreto expedido pelo Congresso Nacional. Então há uma burocracia, uma formalidade aí que não é tão simples. Eu tenho a impressão, Miguelzinho, que nós teremos eleições, sim, no Amapá e no Brasil inteiro no próximo domingo. Felizmente, nós estamos falando de eleições municipais, não estamos falando, por exemplo, de eleições presidenciais, não é? Cuja realização deve ser realmente simultânea no Brasil inteiro. E tenho a impressão que se houver algum problema pontual, felizmente também nós vemos que essa situação pouco a pouco vai se normalizando no estado do Amapá, não é? Se houver algum problema pontual, se houver algum local, algum município em que efetivamente não haja condições de realização das eleições, vai haver o adiamento com essa formalidade toda, mas vai haver o adiamento para a realização ainda neste ano até o dia 27 de dezembro. Perfeito. Nós estamos em rede para todo o país, está conosco em Brasília o âncora Walter Lima, que tem perguntas. Walter. Pois não, Miguelzinho. Doutor João, diante dessa colocação que o senhor nos traz, né? Ou seja, a possibilidade, caso haja necessidade, de avançar, portanto, na data para o pleito eleitoral. Mas suponhamos que alguma seção esteja ali com a dificuldade da estabilização da energia elétrica. Quer dizer, a lei permite, no caso, a Justiça Eleitoral do Amapá, de ao invés de encerrar o processo eleitoral às 5 da tarde ou às 18 horas, já que esticou um pouco mais, quer dizer, pode estender um pouco mais até que todos os eleitores consigam realmente votar, tão logo, claro, a energia elétrica seja restabelecida? Walter, o que a legislação prevê é que a votação vai até às 5 horas da tarde e quem estiver na fila, digamos assim, aguardando
para votar, mas já tenha alcançado o local de votação, já tenha chegado ao posto de votação, mas ainda não conseguiu votar, quem estiver esperando receberá a senha e votará na sequência, e aí esse horário poderá se prorrogar pelo tempo necessário. É importante dizer, eu acho, e aqui sinceramente é um achismo, viu? Vocês vão me perdoar. Mas eu acho que, ao que parece, há um esforço, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, para prover nos locais de votação energia elétrica. Não sei se é energia da rede pública ou se é energia de gerador, etc. As urnas eletrônicas, evidentemente, são aparelhos elétricos, mas são aparelhos elétricos dotados de bateria. Ao que me parece, no caso, por exemplo, de uma interrupção do fornecimento de energia, a urna me parece que tem uma autonomia ainda de umas 2 horas ou coisa parecida. Além disso, a Justiça Eleitoral, em cada processo eleitoral, em cada circunscrição de eleição, ela tem uma quantidade de urnas de contingência, ou seja, havendo problema em determinada sessão de votação, em determinado local, há uma preparação da Justiça Eleitoral para a substituição daquela urna. Então, essa é uma situação que existe também já prevista na condução normal das eleições. E me parece que, havendo essa energia, não sei se da rede pública ou se de gerador, e havendo urnas para suprir eventuais defeitos ou problemas momentâneos, me parece que deve haver sim condição de realização do pleito no próximo domingo. Antes de voltar com o Miguelzinho, que também temos outros âncoras que também irão participar, doutor João, me permita também essa colocação. Ou seja, aquele eleitor que está na fila, ainda numa possibilidade da ausência, da falta de energia elétrica, e o eleitor está ali na fila, e o tempo passa, ele então abandona a fila. Neste caso, ele pode ser alcançado pela punição de quem não vota pela Justiça Eleitoral? Sim. O exercício de votar se cumpre com o voto, não é? Se cumpre com a colocação da sua preferência na urna eletrônica ou no mecanismo que estiver disponível. Portanto, apenas estar na fila não é suficiente. Todos nós, quando votamos, registramos a nossa presença na sessão de votação. Até se diz que neste ano devemos levar a caneta de casa para poder assinar sem manusear canetas alheias, né, em razão da preocupação com o coronavírus. Todos nós registramos a nossa presença no momento da votação e não antes. Então, sim, apenas com o exercício do voto e neste momento é que o eleitor se desincumbe dessa obrigação. Perfeito. Doutor João Fernandes está conosco também pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, César Fatioli. Fatioli? Obrigado, Miguelzinho. Eu gostaria de saber do professor se há uma hipótese de um impasse caso nesse período não se normalize a situação. O que é feito? Se há uma prorrogação automática de mandato, se há alguma espécie de intervenção estadual ou federal, o que resultaria da hipótese da não realização das eleições municipais no Estado? Vamos falar da catástrofe, né? Vamos falar do pior que pode acontecer, e aqui novamente nós estamos no terreno do imponderável, no terreno em que não há sequer uma previsão normativa, uma previsão de alguma regra que possa incidir para estabelecer uma solução. A rigor, o que nós temos, e novamente por disposições constitucionais, é o mandato dos atuais gestores, dos atuais titulares de mandato, até o dia 31 de dezembro de 2020. É possível prorrogar? Olha, se não houver outra solução, se não houver realmente nenhuma maneira
de se conduzir o processo eleitoral, e me parece que essa é uma hipótese que não vai se verificar neste ano de 2020, espero, mas digamos que seja uma situação realmente insolúvel até o final do ano de 2020. A solução seria, sim, haver uma prorrogação de mandato, mas aí também a partir de emenda constitucional, de determinação constitucional, de alguma determinação do Congresso Nacional para prever qual seria a solução prática do problema, porque com o encerramento de todos os mandatos no dia 31 de dezembro, se não houver eleições, realmente aí há uma ausência de comando completa. Então, é uma situação que eu não acredito que venha a ocorrer, mas se ocorrer, em meu entendimento, demandará uma atuação do Congresso Nacional. Obrigado. Ok, doutor João Fernando. Enfim, então, diante desse cenário que acontece, que acomete Macapá e Amapá, e é claro, diante também das informações que o próprio repórter Roberto Gatto, da Rádio Difusora de Macapá, nos trouxe, que o processo eleitoral, apesar dos pesares, prossegue normalmente, tudo indica que as eleições, então, estão confirmadas para esse domingo, não é isso, doutor? É isso, sim. Eu espero que transcorram com tranquilidade, que a população do Estado e da capital possam manifestar sua preferência eleitoral, que possam fazê-lo com consciência, que possam fazê-lo com a devida pesquisa a respeito das intenções, da vida pessoal, da vida política de cada um dos candidatos, e que elejam bons representantes, aliás, não só eles, como todos nós no Brasil inteiro, não é? Perfeito. Doutor João Fernando Lopes de Carvalho, especialista em Direito Eleitoral, mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco e de forma esclarecedora tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Fica o convite para uma outra ocasião estarmos juntos, doutor. Estou sempre à disposição da Rádio Nacional. Um grande abraço. Bom dia.